Bem-vindas ao Pô de Rosas de Poderosas, um lugar onde você pode ser quem você quiser. Eu sou a Jéssica Romana. Eu sou a Juliana Alice e hoje a nossa convidada é a Lê e ela vai contar um pouquinho da sua trajetória. Olá pessoal, eu sou a Priscila Yamamoto e só para avisar, hoje vai ser um daqueles episódios que vão tocar a alma de vocês, hein? E Ale, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, desde a infância até agora. A gente já tá na intimidade com ela, né? Já chamando ela de Ale. Com certeza. Tá, vamos lá. Meu nome é Alessandra, né? Tenho 38 anos. Vou começar a falar da infância, tá? Eu tenho um irmão, ele tem 32 anos. A minha família, por parte de pai, são todos da congregação. Então, a minha vida foi dentro da congregação, desde os 4 anos de idade. Eu sei que eu tenho um versinho de 89, 90. Eu nasci em 87. Então, pequena, já comecei a congregar com a minha avó. Convivi na igreja até os 18 anos. Com 12 anos eu me batizei, desci nas águas. Comecei a estudar música com 8 anos de idade e com 12 comecei a tocar dentro da igreja. Toquei nos cultos de jovens, culto adulto, ensaio. Então, assim, a minha vida era só igreja, 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 igreja. Se eu pintasse uma unha, para mim Deus ia me castigar. Se eu cortasse o meu cabelo, Deus iria me castigar. Maquiagem nem se fala. Nunca. Então. Eu nunca pintei. A minha primeira calça jeans eu coloquei com 18 anos de idade. Então, tudo era a igreja. Tudo. A minha vida era a igreja. Estudei. Eu lembro que eu estudava numa escola, chama Taufik, né? Ainda existe. No centro de Carapicuíba, e as pessoas usavam uniforme. Eu era a única da sala que usava saia. Todo mundo usava calça, só eu usava saia. Tinha o cabelo longo, não cortava. Mas assim, a minha mãe nunca falou assim, ó, você não pode. Foi o que eu aprendi, até porque a minha mãe não era batizada, só a família do meu pai. E eu aprendi muito com a minha avó. Namorei um rapaz que era da igreja, casamos. Eu lembro até que na época, você não pode ter relação sexual antes do casamento. Então, casei virgem, bonitinha, fiz festa, meu pai fez tudo. Meu casamento durou 8 meses. Logo depois que nós casamos, ele já não queria mais congregar. Eu não queria ir sozinha. Então, isso assim começou a me deixar bem mal. Na época, eu não trabalhava. Quando eu casei, eu comecei a trabalhar, né? E depois de 8 meses de casado, eu descobri uma traição com uma moça do trabalho. Ele não queria mais continuar o casamento, então eu morava na casa dos pais dele. Então, eu tive que ir embora. Aí eu lembro que na época o pai trocou a fechadura. Eu só tirei o que era meu e o que eu tinha ganhado de presente. Aí nisso, eu já não podia mais tocar na igreja. As pessoas já não me viam mais com o mesmo olhar. Aí essa época foi bem complicada. Órgão. Ai, que legal. Sim. Aí nessa época foi bem complicado porque tocar era uma das coisas que eu mais gostava na vida. E era muito isso aqui, ó. Então eu não me via fora da igreja, tudo era igreja. Então assim, eu tinha aquela visão. Eu não vou casar de novo, porque eu acabei de me separar. Mas eu também não tenho muito o que fazer, porque as pessoas já me viam com outro olhar. Aí foi numa época que eu entrei em depressão. Fui morar com uma tia minha em Osasco. Quase não comia. Uma vez eu lembro que eu tomei mais de 20 comprimidos. Porque assim, eu não queria morrer, mas eu também não queria sentir o que eu estava sentindo naquele momento. Era um refúgio, né? Era, e porque assim, você a vida toda dentro da igreja, você se olha, você vai fazer o quê? Você vai pra onde? Ale, me conta um pouquinho, assim, você fala que você, né, foi ali da igreja, mas os seus pais eram da igreja, sua mãe e seu pai? Ou, no caso, no exemplo, geralmente é as mães que vai, né? A família do meu pai toda, eles são em 9 irmãos, eram em 9, né? Hoje Deus já recolheu bastante deles. Na época eles eram em 7, todos eram. Só o meu pai, que era aquele filho meio diferente, que não batizou cedo, bebeu, fez uso de entorpecentes, deu muito trabalho, deu trabalho para a mãe, para mim, para minha mãe, para a mãe dele, para minha mãe, para mim. A minha infância também não foi fácil. Conta um pouquinho pra gente. Por conta do vício dele, né? Então, assim, modelo de relacionamento, eu não tive em casa. Então, isso também mexeu muito comigo, essa questão da droga. Assim, eu já vi meu pai em cada situação que foi muito ruim na época, né? Aí, a minha avó, a mãe dele, morava próximo de casa.
E ela me levava para a igreja. E eu fui indo. Então, para mim, a igreja, na verdade não é a igreja, é Deus, né? Era o meu conforto. Então, orar, sentir a presença de Deus. Eu lembro que eu recebi o selo da promessa, eu tinha 10 anos. Então, o meu conforto era ir na igreja. A minha casa, minha mãe e meu pai estavam acabando lá de brigar. Mas eu ir na igreja, colocar o véu, parece que acabou tudo. Então, é nisso que eu me apeguei. Aí eu lembro que 2010, que Deus recolheu a minha avó, foi mais ou menos nessa faixa. Ou 2014, não vou lembrar agora mais ou menos. Mas aí o meu pai batizou. Ele conhecia a graça, mas ele foi o último filho dela a Deus chamar. Minto, ele batizou em 2000, ele batizou junto comigo. Mas mesmo depois de batizado, ele teve algumas recaídas. Aí, voltando ao casamento, né? Aí depois que eu me separei, eu fui morar em Osasco, mas a minha comum era em Carapicuíba. Eu fui procurar o ministério. Para mim, voltar a tocar e receber a liberdade de poder tomar uma santa ceia, de chamar um hino, eu teria que pedir perdão para a igreja. Mas eu não fiz nada errado. E na época eu não tinha condição de pedir perdão para ninguém. Né? Em vez de ter aquele apoio, né? Sim, eu lembro que até um dos cooperadores, ele chegou aí na casa dos meus pais e ele falou assim, você não deveria ter saído de casa. Então, assim, eu tenho que ser traída, eu tenho que passar pela humilhação de estar num lugar que não é meu e eu ainda tenho que continuar lá. Então, por eu ter saído, eu já perdi toda a credibilidade para eles e perdi o ministério. Então, eles não deixaram mais eu tocar. Na verdade, eu fui sentada, né? Que esse é o nome que eles usavam. Eu lembro que eram 12, 14 organistas na época, que tinha dias para tocar, né? Uma delas, posso até falar o nome, né? Adriana. Ela brigou, ela debateu, ela foi atrás, mas sem sucesso. Tentou te ajudar de todas as Muito, formas. muito. Eu falo que 70% da Irmandade me virou as costas, inclusive parente. Eu lembro que às vezes eu ia nos lugares, ela é diferente. O meu encarregado de orquestra, ele passava do meu lado, ele não me saudava. Quantas vezes eu passava do lado das pessoas, elas não falavam paz de Deus? Só porque você... A religiosidade, né? Tipo assim, ela não faz mais parte, ela é pecadora. É muito isso. Até hoje. Como se fosse contaminar eles, né? Isso. Aquilo que você fez. Fazem 20 anos já. Você fez. o que você Porque fez. ela literalmente não fez nada. Ela é a vítima, na verdade. Exato. Mas a sociedade, o que ela faz? A religiosidade, né? Ela faz o quê? Que você sai de vítima pra acusada, né? Tipo, Não, porque você tinha que lutar pelo seu casamento, independente da situação que você estava passando. E assim, eu não tinha uma condição financeira estável, porque eu tinha começado no mercado de trabalho, eu ia começar a fazer faculdade ainda. Então, assim, estava um pouco perdida, vinha de famílias de casamento também sem estrutura, então vai me dar qual direção? Não tinha referência. Essa minha tia de Osasco, a tia Dalva, ela me ajudou muito nessa época. E aí eu comecei a fazer faculdade. Queria fazer físio para trabalhar com crianças adaptadas, mas era muito caro o valor da mensalidade. E na educação física eu tinha essa disciplina. Então eu optei pela educação física. Fiz os 4 anos a tranco, barrancos, acordo. Saía do serviço, ia direto. Às vezes não tinha o dinheiro do lanche, mas tinha da condução, sabe? Todo aquilo, hein? Bom. Aí, vamos voltar para o espiritual, né? Aí, sobre o espiritual. Ia muito pouco congregar na minha comum. Eu acho que dá para me contar nos dedos quantas vezes eu congreguei lá depois de tudo que aconteceu. Mas eu nunca deixei de congregar. Oro, coloco o meu véu. Hoje eu posso falar que eu estou mais, assim, afastada da congregação. Depois da congregação, eu conheci outras igrejas, igual, conheci a Assembleia, fui muito bem acolhida, muito, muito, muito mesmo. Sabe que você entrar, você não é diferente, para eles você é igual a eles. Eles acolheram muito a minha filha. A gente falar o outro lado, porque às vezes a gente fala questão igreja, as pessoas generalizam, né? Que é Todas as igrejas. Presbiteriana, também fui muito bem recebida, Deus e Amor, todas essas. O meu antigo relacionamento, o irmão dele, ele é pastor. Nossa, eles me tratam muito bem. A minha filha, ela já cantou na igreja. Então, tudo isso faz diferença. Eu amo a congregação. Tocar a palavra. Eu costumo falar que qualquer decisão que eu vou tomar na vida, eu sempre gosto de buscar a palavra. Vou mudar? Vamos ver se Deus confirma. Vou trocar de emprego? Vamos ver se Deus confirma. Mas, assim, aquele ambiente. Vou me relacionar com a Irmandade. Os irmãos querem ir na minha casa orar. Não. Hoje eu não quero. Não faço mais parte. Até a família do meu pai ainda continua, né? São todos. Eu acho engraçado que às vezes eu vou na festa deles. Tem um aniversário.
Eu tenho um guarda-roupa evangélico, Sim. normal, de trabalho e de treino. Então, cada lugar eu vou de um jeito. Mas continua sendo a mesma Alessandra. Você contou muito assim da parte, né, que você falou que o seu pai, ele sofreu por alguns problemas ali em questão químico, né, ali com drogas. Você passou por tudo aquilo ali com a sua família. Aí você contou, né, que você teve um casamento, passou ali por uma traição. E aí você teve uma filha. Conta pra gente. Não foi desse casamento, não. No primeiro não teve. O primeiro eu tinha 18 anos. Aí eu entrei na faculdade, né? Aí assim, era um mundo, era um leque que se abriu. Nunca tinha bebido, nunca tinha ido num bar, nunca tinha ido numa balada, nunca tinha pintado a unha. Então, assim, sabe aquilo tudo novo e parece que você quer viver tudo no mesmo dia? O cabelão indo embora. Cortei o cabelo, pintei a unha, Do cabelão. coloquei uma calça comprida. E assim, mas se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Por mais que eu tinha vontades, até hoje, com quase 40 anos, às vezes eu tenho vontade de algumas coisas, eu falo, não, mas isso é muito, Deus vai me castigar. Tá errado. Então, na época da faculdade, era muito isso. Tanto que eu demorei, assim, 2, 3 anos para me libertar daquele peso. Eu não preciso casar para me ter uma vida. Eu consigo ter uma vida, consigo ter um namorado. Eu não preciso ir lá e... Não, tem que ser certinho na igreja. Hoje eu já não tenho mais essa visão. Para alguns é errado. Mas... Aí, quando eu tava no 3º ano, eu conheci um rapaz. Não vou falar nome, ia falar. Namorei 4 anos. Ele foi uma pessoa muito boa na minha vida. Eu vou contar a parte boa também. Não, ele foi muito bom. Jogava muito futebol, vivia na várzea. A mãe dele foi uma pessoa maravilhosa. Eu acho engraçado que a maioria das minhas ex-sogras sempre continuam em contato. Tanto que eu tive uma filha de outro relacionamento e aí eu levei para ela conhecer. Ela já faleceu hoje em dia. Mas a dona Nancy, posso falar o nome, né? Ela foi alguém muito boa para mim também. Não deu certo esse relacionamento. Era todo mundo muito novo e eu queria viver. Só que nesse viver eu conheci o pai da Rafaela. O pai da Rafaela é mais velho do que eu, né? Nós vivemos juntos 5 anos. Desses 5 anos, eu fiquei grávida 3 vezes. E perdi 2 bebês. A Rafaela, eu falo que ela é a promessa de Deus na minha vida. Porque eu fiz voto, eu orei, eu chorava quando chegava, não tá grávida. Então, assim, eu acho que Deus sabia que eu precisava dela para mim continuar. Porque até ontem eu fiz umas fotos e eu falo, ela é o meu alicerce. Desculpa. Sem ela não vai. E se não for ela, eu acho que a minha vida não funciona. Eu vi as fotos que você colocou muito linda, assim, vocês duas. Fica tranquila. Aqui, o nosso intuito mesmo é de mostrar mulheres reais. Então, assim, você que tá em casa, quantas vezes você já não passou por isso ou você conhece alguém que passou por isso, né? Então, é importante a gente passar a realidade, né? E o intuito de chamar você é porque, assim, a gente viu o quanto você é forte. Eu conheci um pouco da sua história ali, da sua força, da sua iniciativa. E eu falo, Jéssica, eu não sei se eu conseguiria passar pelo que você passou. Então, você é uma mulher inspiradora. E você não tem noção quanto que você está ajudando outras mulheres com a sua história. E a sua família, ela também te virou as costas? Ninguém quis te acolher quando você saiu da casa do seu ex-marido? Olha, família, mãe e pai, minha mãe nunca me virou as costas. Assim, a gente às vezes se desentende porque pensamos diferentes, né? Mas eu sempre falo, Deus, não tira minha mãe, porque a Rafaela precisa dela. Porque para mim trabalhar, é minha mãe que cuida. Se acontece alguma coisa, É a sua rede de apoio, minha sim. mãe é 100% a minha rede de apoio. E sempre foi. Importante, né? Muito, muito. Só que na época que aconteceu tudo, eu não queria estar ali. Porque foram anos na igreja, com a Irmandade frequentava a casa dos meus pais. Então, do nada, a Alessandra virou a pecadora. Então, eu queria fugir dali. Aí, eu morei com essa tia de Osasco, a tia Dalva, que eu falei, né? Ela não me virou as costas. É da congregação também. E o tio Cláudio e a Sandra, a ex-esposa dele, né? Eles também são, mas eles são da família da minha mãe. Eles me ajudaram muito nesse processo, os 3. Eu fiquei um tempo na casa deles, depois um tempo na casa dos outros. E eles sempre me deram muito suporte. Agora, os demais, cada um tem sua vida, né? Cada um pensa diferente. A gente sabe que apoio hoje em dia, né? É poucas pessoas que a gente realmente pode contar, né? Então, assim, e aquelas que a gente pode contar, a gente quer estar para sempre, né? E aí tem aquele medo, aquela insegurança que você falou de perder, né? Então, assim,
é importante a gente ter esse apoio. Eu falo assim que eu também sempre tive muito apoio da minha mãe, as meninas também. Então, é fundamental. Ainda mais quando a gente se torna mãe, né? Sim. Aí a gente entende o quanto é importante. Porque, igual eu falo, às vezes eu não posso sobrecarregar ela, porque ela já tem os problemas dela. Ela já tem o meu pai, ele é epilético, né? Então ele toma remédio controlado. A minha mãe agora, ela tá com a mãe que tá com Alzheimer. Ela tem meu irmão e meu sobrinho, que às vezes ela fica. Então, assim, Rafaela é minha, a vida é minha, eu tenho que me virar. Então, eu tenho que me virar fora dali. Eu não moro com eles. Né? Sim, eu moro próximo. Mas eu costumo falar que cada um tem a sua vida e tem que se virar. Você falou bastante sobre ansiedade, sobre trabalhar com a sua saúde mental. O que você descobriu sobre você mesma e que ferramentas você acha que os terapeutas utilizaram que mais te ajudaram, assim, e as que você mais lembra? Então, eu me apego muito a Deus. Eu acho que a fé, eu peço muito a Deus, faço voto, oro manhã, tarde, noite, de madrugada, faço propósito para me livrar de algumas coisas, principalmente da ansiedade. A atividade física, o esporte e a minha profissão, eu acho que me ajudou muito nessa parte também. Então, às vezes eu falo assim, as pessoas falam, nossa, mas trabalha muito. Às vezes a minha primeira aula é 6 da manhã, a minha última é 9 da noite. Tenho horário para comer, às vezes não tenho. Mas se eu não estou trabalhando, se eu fico em casa, eu fico ansiosa. O meu trabalho, ele me livra um pouco da ansiedade. Correr, nadar, essas coisas também eu gosto. Então, quando eu estou muito ansiosa, começo a correr de novo, volto para a natação, alivio um pouco. Mas você não acha que isso pode causar um burnout? O excesso de trabalho? Sim. Tanto que hoje eu estou cansada. Agora no mês de outubro, que foi mês das crianças, né? Então eu fiz algumas ações sociais, trabalhei muito, eu trabalhei 47 dias direto. Então, em alguns picos de crise de ansiedade, eu vou dormir 2, 3 horas da manhã para acordar 5h30, 6 horas. Aí vem energético, café. Então, teve muitos momentos que eu estava assim no automático. Aí semana passada eu falei para minha mãe, não aguento mais. Aí às vezes eu sento, choro. Aí passo os 10 minutos e falo, não, continua, daqui a pouco tá acabando. É assim. É uma... a gente pode dizer... É um refúgio. E assim, as crianças, eu trabalho com criança, porque hoje eu trabalho com crianças. Eu ia falar, importante você falar sobre isso, que você trabalha com pilates e crianças especiais, né? Não, assim, eu trabalho numa escola, do 1º ao 6º ano, tenho alguns atípicos dentro das salas, eu falo que eu me identifico muito com eles, eu tenho um amor muito grande por eles, se pudesse, eu falo que eu levava pra mim. Trabalho numa escolinha de educação infantil, né? Só com futebol, que são bem pequenininhos, de 2 a 4 anos. No estúdio no Alphaville com pilates e funcional. E tem um trabalho de personal também que eu atendo nas academias. Você é formada em educação física? Educação física, licenciatura bacharel. Aí eu tenho a formação no pilates também. E como que tá a sua rotina hoje? Ela é assim, profissional, né? Diário ali. Como que tá a sua rotina? Hoje, segunda, quarta e sexta, eu estou na escola, que é o Fundi 1. Só que antes de ir para a escola eu dou personal e à noite eu também dou personal. Aí terça e quinta, terça, quinta e sábado eu estou no estúdio ali no Alphaville com o pilates e o funcional e também faço trabalho de personal e às vezes no domingo também. Hoje eu já dei uma aula. E agora eu entrei num projeto social que chama Entre Becos e Vielas. Eles atendem as comunidades da Zona Oeste, né? Então, durante o ano, eles fazem de 3 a 4 ações. Levam barbeiro, transista, pintura de rosto, mágico, bailarina, pão. Eles fazem saquinhos, brinquedos, tem dentista. Elas passam no dentista, as crianças, elas dão escova. É bem legal esse projeto. Então, toda vez que tem, eu faço parte da pintura facial. Sabia o básico, mas aí agora comecei a fazer um curso para pintar melhor as crianças. Qual que é o nome da escola? Esse é um projeto, chama Entre Becos e Vielas. Ele fica aqui no Parque Viana, em Jandira 7. Isso, põe. E também faço parte, eu entrei com patrocínio, na verdade, né, com um time lá do Ariston. Um time de várzea que chama Manganelli. E eles divulgam meu trabalho, né, todos os dias, só que os diretores me chamaram para participar da parte social. Então, ano passado, nós
Não, esse ano de outubro nós fizemos uma festa do Dia das Crianças, atendemos em torno de 300 crianças, conseguimos bastante doação, demos Bob Goods de lembrancinha, as crianças adoraram. Então, assim, foi muito boa essa festa. Nós temos um projeto, na verdade o projeto é meu junto com eles, que é o futebol para as crianças, de terça e quinta. Mandamos para a prefeitura, só estou esperando o secretário liberar. Então, libera, viu? por favor, as aulas vão ser de terça e quinta para as crianças da comunidade. Só que assim, qualquer criança pode se inscrever? Não, você tem que ter boas notas e tem que ter um rendimento escolar bom, ter frequência, incentivo para as crianças, né? As aulas vão ocorrer de terça e quinta, só estou esperando a liberação dele. Mas nós temos outros projetos para o próximo ano também. O Funcional para as Mulheres, que eu quero ver se eu consigo encaixar no domingo. Isso é toda a parte social. Então, eu tenho o meu trabalho, tenho essa parte social. Agora eu comprei uma câmera. Consegue Vou fazer um curso de fotografia, porque agora eu estou fotografando os jogos de futebol e alguns eventos infantil. Aí ano que vem eu vou fazer um curso para melhorar isso e conseguir divulgar mais. E zumba? Ela não Eu para. não sei dançar. Então, outra coisa, eu nunca dancei. Sério? Era da igreja. Não podia? Verdade. Voltamos aí. Mas se eu tivesse que ganhar dinheiro dançando, eu ia morrer de fome. Eu também vendo as coisas, tá? Meu, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. A minha cabeça já tá assim, ela é projeto social, ela trabalha na escola. Eu gosto muito do social. Eu até recebi uma mensagem esses dias de um rapaz, ele falou assim que o social nunca saiu do seu coração. Então, Ale, vamos arrecadar cesta básica. Como eu conheço muita gente, eu tenho muito aluno, traz pra mim um macarrão, traz para mim um arroz, traz para mim isso, igual o Dia das Crianças. Eu pedi para os meus alunos um pacote de bala. Então, assim, teve pessoas que eu pedi um pacote de bala, você me deu 10. Pedi um pacote de bala, você me fez um pix de R$200. Eita! Sim, então, assim, nem eu imaginei que eu ia conseguir tanta doação no Dia das Crianças. Eu lembro que deu, acho que foi 160 pacotes de bala, mais 2.000 em dinheiro. Fora o sorvete, fora a salsicha, fora o refrigerante. Ou eu ligo pro meu tio, preciso de tanto de refrigerante, preciso de tanto de pão. Então eu falo que a minha família costuma fazer o social junto comigo. Aí você tá falando, você já tá imaginando ela numa ONG. Ai, amém, um dia. Então, assim, gosto muito do social. E esse time de futebol, que é o Manganelli, eles me dão essa autonomia de repente, colocar minhas ideias no papel. Vamos ver se dá certo. E pelo menos tentar. Páscoa, agora vem a Páscoa, porque eles já fazem, né? Aí, em fevereiro, eu já começo com as doações dos ovos, dos chocolates. Então, vocês já começam. Então, se você quiser doar, já, né, a gente vai colocar aqui, já vai colocar aqui o link. Chama ela no direct, Páscoa, ajuda as crianças e vamos motivar essa mulher, porque ela é sensacional e muito forte. Eu quero ser que nem você. A partir de janeiro vai começar a entrega de cestas básicas. Isso no time, tá? Sim. Então, assim, gente, ajuda o projeto e eu já vejo ela com uma ONG. Eu já tô vendo aqui. Gente, E a Rafaela é igual, gestão de sabia? tempo incrível. Ela é bem comunicativa, né? Ajuda nessa parte, porque igual, vamos fechar os saquinhos. Nós fechamos 300 saquinhos. Ela ajudou. Ela e minha mãe foram colocando as coisas e assim, põe bonitinho, põe o nome, arruma os doces, fecha, puxa no fitilho e ela faz. Eu vejo que você vai muito na parte de criança, mas assim, uma dica, uma ideia, assim, uma coisa que veio agora aqui na minha cabeça. Eu acho que ficaria muito legal se você fizesse também com mulheres. Essa ação social com mulheres. Então, mas a minha intenção é colocar o funcional, porque lembra que eu comentei que eu tinha um estúdio lá atrás? Sim, Esse estúdio é bem próximo da onde fica a sede desse time e às vezes as meninas falam, nossa, Lê, você podia voltar com o funcional. Só que financeiramente para mim não estava compensando lá. Aí eu até comentei com uma delas, eu vou entrar com um projeto para ver se eu consigo domingo nesse campo. Se o secretário libera, aí eu dou funcional domingo de manhã. Elas, nós vamos. Ai, que legal. Assim, eu falo até mesmo questão de história também, né? Eu acredito que esse episódio, ele vai bombar com a sua história, assim, né? Com a sua vida. E eu acredito que outras mulheres vão te procurar, né? Pra se abrir. E eu vejo que você tem muito essa capacidade, essa autonomia, né? Com as mulheres, assim, com as crianças nem se fala. Hoje o meu perfil, assim, eu atendo mais mulheres e crianças. Homem, eu acho que eu tenho 2 alunos só homem, a maioria é mulher. Até tem uma, ela é cabeleireira, eu fui fazer uma escova e ela queria treinar, aí falou um pouco das dificuldades, resumindo, eu falei, vamos fazer um projeto 30 dias? Treinamos os 30 dias.
Isso em agosto. Nós estamos em dezembro. Ela perdeu muito peso, muita medida. E assim, o que ela fala, você trouxe de volta para mim a minha autoestima. Eu ficar bem. Então, ela já me indicou várias pessoas. E assim, eu vejo o quanto ela tá radiante, o quanto isso fez bem para ela. Ela falou assim, eu cuido da minha casa, mas hoje eu cuido mais de mim. Olha que legal. Nossa, muito impactante isso. Então, você vê o quanto que você está impactando outras pessoas. Então, às vezes, você precisou passar por tudo isso para hoje você ter essa autonomia que a gente falou lá atrás para ajudar outras pessoas. Só que às vezes eu tô bem caído. Tá tudo bem. E vai ter aquele e vai ter aquele dia que alguém vai precisar te ajudar. É normal, é real, né? Então, uma das coisas que eu falo muito é assim, hoje sou eu e sou eu. Mas Deus sempre coloca pessoas na minha vida para me ajudar. Eu, assim, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Muitos eu falo assim, eu tenho uma quantidade que se eu preciso de alguma coisa, amigos, não família, amigos, amigas que me socorrem. Graças a Deus. Nossa, mas eu tô aqui, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí vem ela, Ale, vem que eu vou te ajudar. Vem fulano, vem que eu te ajudo. Mas então, é aquela passagem bíblica que diz que existem amigos que são mais próximos do que o próprio irmão. Ou a menina postou ontem, né, a minha família, assim, eu digo generalizando, tá? Não me aplaudiu, Deus mandou estranhos. E é muito sobre isso, né? A gente passa E por aí você ajuda ali e é isso. E um vai ajudando o outro, né? cenário, né, que você veio do seu histórico familiar, como seu pai, com seus ex, não era pra você ser essa mulher toda empoderada, cheia de planos, cheia de projetos. Assim, eu costumo dizer que o social me deixa bem. Então, assim, eu te ajudar me deixa bem. Ah, mas você não tem retorno. Ah, você vai levar fulano ali, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não te dá retorno. Mas dá retorno pra mim. Pra mim, eu me sinto bem com isso. Emocional, né? Sim, o emocional. Eu sou muito sentimental. Choro por tudo. Nossa, a sua força, assim, realmente. E com tudo isso, né? Você contou do social, né? Tudo que você aprendeu. Agora a gente vai fazer um jogo de perguntas pra você, pra conhecer mais profundo. Ale. Eu ainda tenho uma. Você vai fazer mais uma pergunta? Então faz uma pergunta aí. Corta. Não, mas é legal fazer isso. Ale, você falou que muitas das suas alunas te ajudam em tudo. Qual foi uma história de uma aluna que você ajudou ela, assim, que te impactou muito até hoje? Em relação ao exercício, em relação à atividade... Ao pessoal dela, tipo, você viu que, sei lá, ela tava... Ela se abriu ali, você motivou... Uma da obesidade, que você ajudou ela? Ó, assim, na verdade, ela não é só a minha aluna, né? Ela é minha amiga. E durante um período nós nos afastamos, por coisas da vida, por besteira, eu falo que é 2 adolescentes. Mas ela me acompanhou desde a época da Rafaela, dos meus abortos. Então, assim, era aquele tipo de pessoa que a gente sentava para comer ou para conversar, chorava. O histórico de vida dela, mãe, muito jovem, né? E... Enfim. Aí, quando foi em dezembro do ano passado, as pessoas me procuraram e falaram, compra essa rifa. Eu sempre compro rifa. Rifa, bingo, tô comprando tudo, mas nunca ganho. Mas é mesmo pra ajudar. Porque eu também faço, então depois você compra de mim. Aí, mandaram mensagem me falando que ela estava com câncer de mama. E super jovem. E tem uma criança pequena, não tem o apoio de mãe, porque a mãe já faleceu. Então, quando eu olho assim, você não tem sua mãe, que é quem te ajuda mesmo, né? Então, pronto, já fiquei mal, já mandei mensagem, mesmo não estando falando, mandei mensagem e me comprometi a ajudar, se precisava de uma coisa. Ah, não, tá tranquilo e tal. Assim, para resumir toda a história. Fiz quimioterapia, me aproximei muito mais. Consegui, eu não vou falar muito da vida, porque aí entra a vida pessoal dela, eu não posso expor. Tá? Assim, vou falar o que eu estive presente. Então, assim, precisou fazer um exame muito caro, eu consegui fazer uma rifa, as pessoas ajudaram. Passou pela cirurgia, removeu a mama, na verdade removeu as duas, e colocou o silicone. E na época, a tia ia ficar com a bebê. E ela teria que ter alguém para cuidar dela. E Deus é tão bom que a cirurgia foi marcada junto com as minhas férias. Nossa. Então, quando ela me ligou, ela falou assim, eu vou operar. Eu falei, meu Deus.
Eu fiquei tão mal com a cirurgia dela, tão ansiosa, com medo de acontecer alguma coisa com ela. E naquela semana eu tinha sonhado que Deus tinha levado ela, até chora. E naquele dia da cirurgia, ela foi cedo com a prima e eu fiquei de ir depois. Aí eu lembro que eu cheguei lá, ela não estava no quarto ainda, depois ela veio. E eu estava muito ansiosa. Muito, 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 muito. Eram 26 andares, eu subi e desci ele 2 vezes de a pé. Sem elevador. Porque eu precisava chorar. E eu não ia chorar perto da menina. Então eu chorei fora. Mas assim... passar por uma cirurgia. Sim, aí você vê ela naquela situação. Aí eu fiquei com ela 1 semana no apartamento dela. E a Rafaela, meu suporte, eu fui trabalhar para dar personal, a Rafaela cuidou dela. Então, se era preciso tirar o dreno, a Rafaela ajudava. Nossa, mas você vai colocar sua filha de 9 anos para tirar um dreno cheio de sangue? Você vai colocar eu escutei isso. Você vai colocar sua filha de 9 anos para passar por isso? Eu falei, vou, porque ela vai fazer com carinho. E é uma realidade. Eu posso passar por isso e ela pode cuidar de mim. Sim. Então, assim, Tá educando ela a ajudar o próximo, né? Nossa, isso é muito importante. E assim, olhar para ela hoje, isso foi em julho. Nós estamos em dezembro. Voltou a trabalhar. Ai, que legal. Tá treinando e tá super bem. Hoje eu falo que eu tenho que ir lá, eu falo, eu vou passar. Já era pra mim ter ido. Porque, como ela tá bem, então eu não preciso estar 100% lá. E hoje a minha rotina tá maior, né? Mais corrida. Nossa, é muito legal. E você ajudou muito ela. E era uma pessoa assim que vocês se afastaram e de repente, na dor ali, vocês, né? E assim, mas eu falo como, igual ela fez a pergunta, é alguém que, mesmo com a situação, porque às vezes eu olho pra ela e falo, eu talvez não teria aquela força. Porque ela tem uma criança pequena, ela não tem a mãe, ela não tem o pai, ela passou por um câncer tão agressivo, quimioterapia, e tá bem. Então, ao mesmo tempo que eu me coloco pra baixo, aí eu olho ela e falo assim, não. Eu consigo. Eu consigo, porque eu tenho pessoas próximas que falam assim, eu tô com problema, eu tô isso, tô aquilo. Eu falei, você tá doente? Não. Você tem alguém com câncer, com uma doença mais séria na sua família? Não. Eu falei, então você não tem um problema. Dívida? Todo mundo tem. Eu tenho, vocês devem ter. Então, eu consigo trabalhar para pagar, mas eu tô doente. Eu tenho algumas alunas que hoje, infelizmente, estão com câncer. Tá fazendo tratamento. Então, quando eu olho para elas, aliás, eu olho para o meu problema, eu olho para elas e eu falo, não, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho minha filha, tenho saúde e tenho trabalho. Você disse que trabalha em uma escola. Como que você entrou lá? O que te incentivou a entrar numa escola? Então, na verdade, eu fiz primeiro a licenciatura antes de fazer o bacharel, né? Então, eu queria dar aula na escola. Aí cheguei a fazer estágio no estado, fiz estágio na prefeitura, fiz pedagogia, fui fazer estágio na prefeitura com maternal, mas não era o meu perfil. Bebezinho, não me identifiquei. Aí eu falei, não, vou voltar pra musculação. Aí voltei. Aí eu comecei a dar personal pra Cíntia, não posso falar o nome? Pode. Pra Cíntia e pra mãe dela. Na época ela estava gestante, a Cíntia, e o irmão dela tem uma escola de educação, tinha de educação infantil e abriu fundamental. E a Rafaela já vinha com muita dificuldade na escola. Nessa época ela estava com alopécia, então assim, tinha um buraco na cabeça, pensoríase cheia de hematomas no corpo, se sentindo feia, falava que queria virar uma estrelinha. Esse processo da Rafaela foi bem complicado. Foi quando ela começou a fazer terapia pelo plano de saúde, só que assim, não melhorava. Aí estava indo para o 2º ano e não sabia ler. E eu sempre quis colocar no particular. E o pai da Rafaela não quis. E eu sozinha não ia conseguir manter. Aí eu falei, vou fazer um esforço, vou tirar uma coisa, tiro outra, mas eu vou colocar. Aí conversando com a Cintia, ela falou, meu irmão tem uma escola. E a escola dele, até então era referência, né? E eu marquei de conhecer a Renova. Aí eu lembro, ainda foi em dezembro, próximo do aniversário dela, fui... Falei da vaga, pedi um desconto, sou professora da sua mãe. Aí, resumindo, ele me ofereceu uma vaga de emprego para mim ser professora de educação física do fundamental e me ofereceu a bolsa de estudos. Então, para mim, eu falo que foi uma porta assim, não foi uma porta, foi um portão que Deus colocou na minha vida, porque em momento algum eu me imaginei estar lá.
Eles contribuíram muito para a melhora da Rafaela. Eu digo o Eduardo e a Débora, que são os donos. São pessoas muito boas. Já marca aqui. Renova. A professora dela do 2º ano, a Jennifer, acolheu muito bem a Rafaela, a Oyara, passou a Thaís, passou a Priscila, hoje a Denise. Então, assim, eu falo que o amor delas conseguiu melhorar um pouco a autoestima da minha filha, porque ela tinha vergonha, ela se sentia feia, ela não tinha amigos, ela era aquela criança tímida. Hoje ela se apresentou para mais de 200 pessoas num palco. Então, assim, quando eu olho o que já passou, eu falo que foi Deus. Deus abriu essa porta, Deus me deixou lá. Hoje já fazem 3 anos que eu estou lá. A Renova... Nós temos bastante atípicos, né? E o quanto o Eduardo acolhe as crianças. E as próprias crianças também acolhem os outros. Acho que é isso muito importante. Eu também estava no Arco-Íris com o futebol, que através da Renova eu fui para o Arco-Íris. Os pequenininhos também, a Jéssica e a tia Ana também são pessoas muito boas. E foi isso, a educação. Então, eu não quero sair da educação, mas também não quero sair do Pilates. Nem da musculação. Ale, o que você diria hoje para sua versão antiga? Você consegue. No final, sempre dá certo. Em alguns momentos, assim, eu paro e falo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não vai dar tempo, não vou conseguir, não vai. Aí depois eu falo, não, vai dar certo. Deus está no controle de tudo, então vai dar certo. Ele sempre abre portas, abre caminhos e no final tudo se encaixa. Vai dar certo. E Ale, olhando para aquela câmera ali, qual mensagem você pode transmitir, né, para uma mulher que já passou por isso, né, por essa crise de ansiedade, por essa dependência emocional? Você poderia estar deixando uma mensagem para elas? A mesma coisa. Você consegue. E assim, para minha vida, Deus é acima de tudo. Então, a minha força vem dele e da Rafaela. Vamos encerrar o episódio. Chora mais um pouquinho. A gente vai encerrar o episódio. A gente quer te agradecer por tudo que você passou aqui pra gente, a sua verdade, a sua coragem, né? Que nem a gente falou lá no início. Poucas mulheres têm a coragem que você teve. E pra gente isso é uma honra, você tá aqui com a gente. Sua história cura. E a sua força inspira. Obrigada, meninas. Lembrando, dá um like lá no YouTube, que esse episódio vai estar completo no YouTube. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, a da Lê, da escola. A gente vai colocar todas as redes sociais aqui. E lembrando que você que está em casa, você é uma mulher real. Somos umas mulheres reais. Então, não fique com medo. Se precisar, chama a gente no direct. Lembrando que tudo que a gente passa aqui hoje vai servir para ajudar outras mulheres. Então, se você também tem uma história aí em casa e quer compartilhar com a gente, chama a gente no direct. E lembrando que... Rosas de Poderosas!